Alergias alimentares raras e comuns. Tudo o que você precisa saber. Oi pessoal, meu nome é Débora, eu sou alergista aqui da Clínica Croce e hoje a gente vai mais a fundo no tema das alergias alimentares. As alergias alimentares são super frequentes e nós temos aquelas que são mais comuns e aquelas que têm alguma raridade ou algum aspecto diferente e a gente vai um pouquinho mais a fundo nesse tema hoje. Então vamos lá! Para começar falando sobre isso, eu quero explicar um pouco o que é uma alergia alimentar. Então, a alergia alimentar, ela é uma reação não esperada ou diferente do nosso organismo quando ele se expõe a algum alimento. Os alimentos, eles são compostos de proteínas, carboidratos e o nosso sistema imunológico pode reconhecer uma dessas moléculas, né? E acabar fazendo uma reação diferente do esperado. As alergias alimentares, elas são super comuns na infância, mas é muito importante destacar aqui que qualquer pessoa de qualquer idade pode parar de reconhecer um alimento que anteriormente ela ingeria, ou então ter uma alergia de um alimento nova, né? Então, tanto os adultos quanto idosos também podem apresentar alergias alimentares. Hoje em dia, a alergia alimentar é considerada um problema de saúde pública, pelo número de casos que tem aumentado exponencialmente. Tem uma divisão que eu acho bem importante deixar aqui, que são as reações a alimentos que são mediadas por um mecanismo imunológico e as que não são mediadas. Então, o que eu estou falando? As que não são mediadas são, por exemplo, as reações que a gente pode ter uma toxina num alimento. Então, a gente pode ter uma reação que parece uma alergia, que dá um vermelhidão na pele, que dá um sintoma gastrointestinal, como uma náusea, até um vômito, e parecer muito com uma alergia e não ser uma alergia alimentar. Então, são as reações não imunológicas. Já as alergias alimentares mais clássicas, elas são alergias mediadas pela IgE. Quem já ouviu falar alguma coisa de alergia alimentar já deve ter ouvido falar dessa IgE, que é uma molécula que mostra que esse alimento foi reconhecido. A gente tem também as alergias não mediadas por IgE e as alergias que são mistas, como a esofagite eosinofílica. Nas alergias mais comuns, então, que a gente pode falar aqui, entre as mediadas por IgE, né, desse mecanismo mais imunológico, então a gente tem a alergia aos alimentos mais comuns, por exemplo, leite, ao ovo, frutos do mar, trigo, peixe, castanhas, amendoim. Então essas alergias elas são comuns e os sintomas geralmente vão ser sintomas que ocorrem de forma imediata, logo após o consumo. Então pode apresentar alterações na pele, alterações respiratórias e no trato gastrointestinal também, tem diarreia, vômito. Um tipo de alergia muito comum também, que não é mediada por IgE, é aquela proctocolite do bebezinho, que é induzida pela proteína do leite também. Então é muito comum, é um diagnóstico muito comum entre os bebês e ela pode se resolver espontaneamente. Sobre as alergias raras, então, nós vamos ter dentro dos mecanismos, né, várias doenças diferentes. Então, tudo é muito importante a gente ter uma consulta com o alergista para conseguir realmente diferenciar. Mas falando das raras, né? Então, a gente tem o FPAS, que é uma que pode ser induzida por proteína de leite, outras proteínas alimentares, mas que os sintomas são diferentes. Eles vão dar sintomas de desidratação, de letargia, então é uma atividade muito baixa, tanto da criança quanto do adulto, que pode apresentar esse tipo de reação. E pode ser tanto agudo quanto crônico, esses sintomas. Nós temos também a síndrome da alfa-gal, que já dá sintomas mais imediatos, mas que é uma alergia a um açúcar que tem na carne vermelha. Existe também a síndrome gato-porco, que é uma síndrome que foi relatada em quem tem alergia respiratória desencadeada pelo epitélio do gato, do animal, e que faz uma reação cruzada com uma proteína da carne de porco. E quando a pessoa tem exposição, ingere a carne de porco, ela pode ter uma reação por essa reação cruzada com o epitélio do gato.
Então são vários diagnósticos diferentes, né? E é muito importante uma escuta muito atenta de quem está atendendo para compreender quais são os sintomas e qual o melhor diagnóstico que pode se encaixar. A gente também usa testes, né, alérgicos, testes cutâneos, de sangue, testes de provocação, para poder fazer um diagnóstico mais preciso da alergia. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esses recados sobre os tipos de alergia mais comuns e mais raras e que tipo de sintoma a gente pode encontrar para cada um. O que a gente sabe é que viver com alergia alimentar, tanto rara quanto comum, pode ser muito desafiador e o paciente geralmente ele encontra vários percalços no seu dia a dia, no seu convívio social, mas com o suporte correto, com o conhecimento, com os riscos e restrições muito bem explicados, né? Quando o paciente se sente seguro sobre o diagnóstico e o segmento da doença dele, tudo isso pode ficar mais leve e a gente pode ajudar você com isso.